Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Eu vou te falar com você, Bom dia! Hoje são 15 de setembro de 2022, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Leitor amigo, por favor, responda a seguinte pergunta: o Deus do Papa Francisco é o Deus da Bíblia? É apenas isso que eu quero saber de você, leitor amigo. O Papa Francisco crê em um Deus. É o Deus da Bíblia? Ontem, quarta-feira, 14 de setembro do corrente ano, assistindo ao Jornal Hoje da Rede Globo de televisão, apresentado pelo competente jornalista César Tralli, vi uma matéria com o Papa Francisco. Ele está no Cazaquistão, na Ásia, participando do 7º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. No início de seu discurso, referindo-se à maldade e covardia russa contra a Ucrânia, ele disse: Deus não guia as religiões para a guerra. Deus é sempre pela paz. em primeiro lugar, um congresso composto por religiosos com fins religiosos não tem utilidade alguma. Em segundo lugar, o Papa disse que o seu Deus não leva alguém a guerras, a conflitos, que é sempre pela paz. E aí, leitor? Será que o Deus do Papa é o mesmo Deus da Bíblia? Antes de estudarmos sobre isso, é bom rever uma passagem de Sigmund Freud, nascido em 1856 e falecido em 1939, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu. Em seu maravilhoso livro O Futuro de uma Ilusão, ano 2010, editora Palotti, página 110, sobre a religião, ele diz: Ela contém um sistema de ilusões de desejo, com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na amência, uma confusão alucinatória radiante. Freud afirma que o homem religioso vive uma ilusão, recusando-se a ver a realidade, como se estivesse num estado semelhante ao de demência, mergulhado numa confusão alucinatória. Eu e você, leitor, vamos analisar agora a fala do Papa Francisco. Antes, quero deixar claro que não se trata de qualquer desrespeito ao Papa. Pelo contrário, nada pessoal. Até o acho uma pessoa boa e simpática. Vou analisar tão somente o conteúdo de sua fala. Ele disse no Congresso que o Deus em que ele acredita não leva as pessoas a guerras. É um Deus que age sempre pela paz. Assim sendo, sou obrigado a afirmar que o Deus do Papa não é o Deus da Bíblia. É bom antes esclarecer que Deus algum existe. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Quando você, leitor, abrir a Bíblia, encontrará vários deuses fabricados por vários povos: hebreus, filisteus, heteus, heveus, amorreus, jebuseus, midianitas, etc. Os hebreus adoravam
vários deuses, destacando-se mais tarde o Deus Javé ou Jeová. Se um pastor evangélico lhe disser que os hebreus adoravam somente o Deus Javé, você, leitor, estará sendo enganado por não conhecer a história dos hebreus. E a prova está na Bíblia. Os hebreus adorando vários deuses. Para não me desviar do assunto, vou me ater à fala do Papa Francisco. Ele disse que o Deus dele não leva pessoas a guerras, a conflitos, que é sempre pela paz. Então, por exemplo, o Deus de Abraão não é o Deus do Papa Francisco. O Deus de Abraão leva pessoas a guerras, a conflitos, não levanta a bandeira da paz. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12, Abrão, o patriarca que mais à frente passaria a se chamar Abraão, está em sua terra natal, Ur, atual Iraque, com sua família. Eles, obviamente, adoram vários deuses. E o que aconteceu na lenda bíblica? O Deus Javé, pela primeira vez, aparece diante de Abraão, fazendo-lhe uma promessa miserável. Javé diz a Abraão que ele deve sair de sua terra, juntamente com sua família, dirigindo-se a uma terra que pertence a outros povos, porque o próprio Deus expulsará os reais proprietários daquela terra. Existe, leitor, maldade pior que essa? O Deus Javé guiando o povo hebreu para a guerra, para o conflito, contra a paz. É por isso que o Deus da Bíblia não é o Deus do Papa Francisco. Saindo do livro de Gênesis, chegando ao de Êxodo, encontro o lendário Moisés. O Deus de Moisés também não é o mesmo Deus do Papa Francisco. No capítulo 20 de Êxodo, na lenda bíblica, o Deus de Moisés entrega-lhe os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é o pior de todos. O Deus hebreu diz que seu povo não pode ter outros deuses além dele. Sabe o que é isso, leitor? Sabe o que é isso? Isso é o grau mais grave da intolerância religiosa, a não aceitação da crença dos outros. Javé diz que, se pegar um hebreu adorando outro Deus, irá matá-lo de imediato. Mais à frente, no mesmo livro, no capítulo 32, Javé cumpre sua palavra. 3.000 hebreus estavam adorando outro Deus, o que é muito comum em toda a Bíblia. Eles estavam adorando o Deus bezerro de ouro. Javé queria logo matar a todos, mas Moisés lhe pediu que deixasse o caso com ele. E aí mandou matar, ao fio da espada, os 3.000 hebreus, porque estavam apenas adorando outro Deus. Existe maldade pior que essa, caro leitor. É por isso que o Deus de Moisés não é o Deus do Papa Francisco. Francisco jamais deseja matar alguém que não seja cristão. Mais uma do Deus de Moisés, que está no livro de Números, capítulo 31. Javé mostra que é um vingador. Ele determina que Moisés e seus soldados se vinguem do povo midianita. Armados com espadas, Moisés e seus soldados invadem as aldeias, matando os homens, as mulheres não virgens e as crianças do sexo masculino. Deixou vivas as mulheres virgens e as criancinhas do sexo feminino. E elas foram distribuídas
entre os soldados de Moisés. Existe maldade pior que essa, leitor? É por isso que o Deus de Moisés não é o mesmo Deus do Papa Francisco. No livro de Josué, na narrativa lendária, os hebreus conquistam várias cidades ao fio da espada, cumprindo a ordem do Deus Javé. Não se esqueça, leitor, de que o Deus Javé mandou que seu povo saísse de sua terra natal para tomar terras que pertenciam a outros povos. Existe maldade pior que essa, leitor? É por isso que o Deus de Josué não é o mesmo Deus do Papa Francisco. Nos livros Reis e Crônicas, o lendário rei Davi, o Deus Javé está por trás das matanças praticadas por Davi. O cristão Vladimir Putin é mau, mas o lendário Davi era pior. Matava, roubava e estuprava, sob a proteção de Javé. Só para você, leitor, ter uma ideia, num certo dia, Davi estuprou uma mulher chamada Batseba, cometendo também adultério, porque ela era de outro homem, casada. De acordo com as leis da época, ele, rei Davi, deveria ser morto. Só que ele era rei. Naquele tempo, os reis estavam acima das leis. Podiam fazer o que quisessem. Por isso, não foi punido nem pelo Deus Javé. Sabe quem pagou o pato, leitor? Sabe quem pagou o pato? A criancinha, fruto do adultério. Javé matou a pobre criança, que é um ser inocente. Existe maldade pior que essa, leitor? É por isso que o Deus de Davi não é o mesmo Deus, não é o mesmo Deus do Papa Francisco. Eu poderia citar outros exemplos bíblicos, todavia, os mencionados acima são o suficiente. O Papa Francisco diz que o Deus dele não guia as pessoas para a guerra, que é sempre pela paz. Sinceramente, esse Deus não está em livro algum, só na imaginação do Papa. Mais um vídeo e muito obrigado.